Oriente-se, @rs21.com.br. Você entra em contato, faz a sua partilha, enriquece a nossa partilha e nos ajuda a avançar nesse tema tão importante, crise no casamento. Ou pelo telefone 3871-9620. A gente tem um depoimento, um VT de um casal dando o seu depoimento que vai enriquecer a beça. Vamos lá. Sempre juntos, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Esta é a esperança de todo casal. Eu lembro quando a gente casou, os dois queriam ser felizes, assim. Olha, eu era, assim, tava numa vida bem legal, assim, né? Bastante amigos aqui, tava em Sorocaba ali. Então, mas eu achava que amar era ser gratificado. Sim, receber, ficar legal. Pô, daí a pessoa... Se eu tô abrindo mão de toda aquela felicidade que eu tinha lá, assim, com os colegas, tudo, né? Então essa pessoa vai ter que me trazer, se não o mesmo tanto, um pouco mais. E daí a gente percebe no casamento, é muita conta para pagar, conta de luz, água, telefone. Todo mundo tem uns 5 carnês hoje em dia, né? Mas além das contas a pagar... Há muitas brigas. E assim, muitas vezes eu que começava as brigas por causa de ciúme, né? Muito ciúme eu tinha dele. Na verdade, a gente era muito imaturo, né? Porque eu colocava ele para fora, entre aspas, naquele momento, no ímpeto, na briga, eu espanhola, sangue quente, mas na hora que ele saía eu já estava chorar. Eu falava, mas não era isso, mas daí eu já tinha feito, né? Então, eu senti que eu fui tolhido, assim, na liberdade no começo, porque eu falava, mas como assim? Então ela não me ama porque eu sou assim e ela não me percebe como eu realmente sou. E aí tinha aquela questão do lado espanhol dos dois, que a gente é muito pouco humilde, eu acho que na época. Então eu sabia que era humildade, assim, racionalmente, mas viver a humildade, a compaixão, observar o sofrimento da outra pessoa, olha, isso aí a gente vai se habilitando na vida da gente, não é tão simples. Quantas vezes vocês, assim, já casados, se separaram mesmo, assim, essas crises de separação? Separar mesmo 3, mas separar no papel... Uma vez. Foi uma vez. Que foi no começo? Como que foi? Não, a última. Foi, acho que a terceira. Em 2004. E olha que fui eu que pedi a separação. Segunda. A Nossa. gente foi tão bem pro advogado, porque a gente foi assim... sabe, como a gente falou para ele, que havia amor, mas não havia um entendimento, assim. Então, na hora ali no advogado, a gente até chorou. Ele falou, nossa, mas... A gente achou que era incompatibilidade de gênios. Falei, nossa, descobrimos que é incompatibilidade de gênios. Assim. Então, numa das separações, eu cheguei até a namorar uma outra pessoa, que a gente estava separado mesmo, assim, né? Então, foi um momento super, super difícil, que eu sei que foi para a Sônia. Mas naquele momento foi importante, eu acho que para o casal, para eu perceber que muitas das insatisfações eram comigo mesmo também. E a gente voltou porque daí ela ficou boazinha, ela começou a frequentar a igreja. Daí eu falei, pô, mas agora a Sônia tá ficando legal. Daí eu falei, vou perder essa pessoa que eu sei dos valores dela. Não, eu acho que frequentar a igreja faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque aí você vai lá no final de semana, você recebe toda a palavra, então você... está imbuído de colocar aquilo em prática durante a semana. Eu me ajoelhei, eu fiz uma oração, assim, isso eu me lembro, assim, que foi para mim, que é o que segura a minha fé hoje, foi muito bonito mesmo. Eu ajoelhei porque eu ajoelhei no quarto do Mateus, ali, que hoje o Mateus dorme nesse quarto. E eu já estava cansada de sofrer, porque eu sempre amei muito ele, então cada vez que a gente separava, para mim era assim, horrível. E eu lembro que eu me ajoelhei no chão, que eu já estava tão cansada de chorar, de sofrer. E daí eu falei, Deus, olha, eu não vou pedir mais nada, eu entrego para o Senhor. Se não é Ele mesmo, que o Senhor decida a minha vida. Se não é Ele, eu vou aceitar, vou caminhar, vou criar meu filho, porque naquele momento tinha só o Mateus, né? O Mateus acho que estava com 15 anos. E eu lembro que eu entreguei mesmo para Deus, desistir. Eu joguei a toalha, porque Deus não quer que a gente fique lutando. Eu vou lutar, eu vou conquistar. Então eu entreguei, falei, Deus... está na sua mão agora, eu confio no que for melhor para mim. E foi isso mesmo, isso foi em um dia. No dia seguinte, o Ayrton sempre vinha pegar o Mateus, né, para levar o Mateus passear, né, ver o Mateus aqui em casa. Foi no dia seguinte, foi um negócio assim de milagre mesmo, de coisa de Deus mesmo. E ele chegou
Eu lembro que eu também estava sentada ali, era um quarto que era um escritório, eu estava no computador, e eu já, como eu já tinha entregue, falei, não, agora eu vou. E ele chegou e ele não ia embora, ele ficou ali conversando, e eu vi que ele ficava rodeando e não ia embora. Eu falei, nossa, que estranho, né? Daí ele, como que você tá? Começamos a conversar. E daí acho que a gente voltou uns 2 dias depois. Após essa experiência, o casal que só tinha um filho, o Matheus, foi surpreendido por mais uma bênção, a filha Ana. Então acho que Deus ainda me presenteou, porque eu sempre quis ter. O berço do primeiro filho estava guardado no sótão. Então eu achei que Deus coroou assim de um jeito tão lindo, tão... Mas foi assim mesmo, foi uma entrega que eu falei, ah não, porque eu sempre fiquei esperando. Diante de tudo isso, Ayrton ainda tira uma lição, inclusive para a sua vida profissional. Que hoje, quando um casal vem brigando, eu sei a dor que o cara está sentindo e a dor que a mulher está sentindo. Porque eu pude perceber quanto que eu causei de dor na Sônia. E aí que eu começo a ver que eu acho que eu estou começando a aprender o que é comungar, sabe, a própria carne, assim. Eu não lembro. Efésios. Então, é uma boa dica para quem quer saber o que é casamento, esse salmo. Porque assim, né? É uma comunhão, né? Então a gente é uma só carne. Então você não corta a sua própria carne, né? Porque dói. Então como é que eu vou fazer com ele o que na verdade eu estou fazendo para mim mesmo? E o que é bacana, né? De você perceber que, embora passem que a vida, para você ser feliz, precisa de um bocado de coisas, não, se vai retornar para o simples para ser feliz hoje em dia, que é ter família. Meu amor, será que eu sei adivinhar quanto amor ainda cabe aqui neste lugar? Nós temos um ao outro, o mundo é muito pouco. Temos um ao outro e a noite para inventar. Nós temos um ao outro, o mundo é muito pouco. Temos um ao outro. Bom, eu adorei a música. Eu quero perguntar aqui para o Paulo. Paulo, existem crises equivocadas, então? Ou a crise já é um pequeno tropeço que, de fato, ela não é aquilo que aparenta ser? Não, na verdade, assim, existe a crise, né? Crise é formada pela diferença de ideias de cada um, diferença no relacionamento. E então, o que eu poderia dizer é o seguinte: tudo depende da sua cabeça também, às vezes, para você manter um casamento bem relacionado. Porque crise, nós mesmos formamos a crise. Então, quando tem uma família ou um casal bem estruturado, com um pensamento comum, dificilmente existe crise. Porque quando ele se juntou, ele já sabia também que ele ia passar por todas essas dificuldades. Do nascimento do filho, primeiro, depois da educação dos filhos e por aí afora, né? Até na etapa final da vida, que na doença final, que ele tem que estar ali junto, dando um apoio para a esposa, né? Isso faz parte da vida do casal. E na crise, o que a gente tem que pensar, existe aqui o nosso amigo padre, tem que ter fé que a crise vai passar. Porque se nós nos unimos ali no matrimônio sagrado, nós temos certeza que Deus fez uma só carne, como no próprio depoimento ali do nosso, que nós vimos agora. Juntou-se duas pessoas de uma só carne. E a gente tem que ter a crença que nós vamos ir até o fim. Quando existe crise no casamento, é porque os dois não estavam maduros para acreditar no relacionamento. O Paulo colocou de um jeito interessante aí a fé. A fé, nessa hora, ajuda, padre, por ser essa esperança. Acho que a coisa começa a se perder de uma vez quando a gente perdeu a esperança. Quem acredita no amor, quem acredita na intervenção divina, quem crê, ainda vai buscando ajuda. Ou seja, a fé, nesse caso, ela abre o horizonte para além da própria relação. O casal que vive em si mesmado, né, corre o perigo de sucumbir à crise. Né? Eu acho que, não sei se discorda um pouco do Paulo, a crise eu acho que é inerente à relação.
É inerente à pessoa, é inerente ao viver humano. Eu acho que não ter crise seria esperar um nível de amadurecimento tal que não é, talvez, possível a uma pessoa, né? Que é dinâmica. Porque, veja, uma coisa é você começar o processo de vida a dois. Outra coisa é você dar conta, manter por 50 anos, 60. Cada dia é um dia novo. Cada dia é um outro dia. Então, como manter? Agora, eu vejo um dado positivo com a crise. A crise, na minha perspectiva, não é negativa. Não é negativa. Tem um vocábulo da língua chinesa, se eu não me engano. A palavra crise, no vocábulo chinês, ela tem duas outras palavras, que juntando dá crise. Risco e oportunidade. Olha só. Toda crise comporta um risco e uma oportunidade. Ou seja, na crise você pode se danar mesmo, se perder, destruir tudo, aniquilar. Mas pode ter uma oportunidade de crescimento. De crescer, de avançar. Quantos casais, depois de um momento difícil, não realinharam-se, não se refizeram e deram conta de tocar para frente? E ficaram melhores, porque cresceram. Exatamente. Com a crise se pode crescer. Sim. Talvez eu esteja a falar de mim, porque eu cheguei numa fase que hoje eu nem penso em ter crise. Não necessito de crise. Porque estou numa estabilidade com a minha esposa que eu acho que é perder tempo. Já discutimos alguma coisa relacionada a alguma briga. Sim, mas tem uma coisa interessante que o Reginaldo pode ajudar a gente, que é essa questão, eu creio que a gente vem com muitas perguntas para serem respondidas, muitos sonhos para serem realizados, muito ideal. Os dois vêm com um projeto particular para somar com o projeto do outro. E, na verdade, quando a gente começa junto, a viver junto, a realmente viver o casamento, é ali que a gente vai ter o trabalho de começar a descobrir qual é o sonho do outro. E muitas coisas a gente só vai encontrar depois, não, Reginaldo? Isso. Isso a gente vai vendo assim que um dos problemas que acaba fortalecendo a crise no relacionamento é a expectativa. Então, a pessoa entra num casamento criando uma série de expectativas. Esse ideal, né? Isso, muito idealizadas muitas vezes, né? Então, haverá sexo frequentemente no casamento, né? Quer dizer, haverá alegria frequentemente, haverá abraço e carinho frequentemente. Quer dizer, se eu quero ser tal profissional, minha esposa sempre apoiará isso. Não é? E aí, quando as coisas não acontecem dessa forma, a pessoa começa a ficar frustrada. E ao invés dela se colocar no lugar do outro, ela culpa e responsabiliza o outro. Então, tem uma parte individual na relação a dois, né? Tem uma parte, eu também gosto muito quando eu falo para os casais, que começa em mim, né? A questão do meu sim diante do altar. O meu sim é para o outro, mas ele começa dentro de mim, a disposição para essa abertura, para abrir o meu sonho, para fazer do meu ideal, para perceber que é só um ideal, que é grande demais, que não é bem assim. Essa disposição que os dois têm que se ajudar bastante, né, Reginaldo?